Olá a todos! Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026 e nossos queridos amigos, o Coronel Wilkerson e Larry Johnson, estão aqui conosco. Bem-vindos de volta. Sim, estou aqui em protesto. Você está vestido como um diretor de funerária. European Union Notícias. É tão um pouco sombrio. Tudo bem, mas vou ficar por aqui. Certo. Deixe-me começar com os últimos boatos que estão surgindo. Parece que há uma divergência envolvendo Marco Rubio. Não sei o quanto desses boatos têm alguma relação com a realidade do que está acontecendo. Mas há rumores dizendo que nos Estados Unidos há uma divergência entre Rubio e Pete Hegseth. Pete Hegseth quer enviar tropas para o Irã. E Marco Rubio disse, não, isso vai ser uma guerra longa. Essa é, você sabe, a situação atual em Washington. Não sabemos se algo assim está acontecendo em Washington. E aqui está o que Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse em sua entrevista sobre a invasão. Você tem medo de uma invasão dos Estados Unidos em seu país? Não, nós estamos esperando por eles. Vocês estão esperando que os militares dos Estados Unidos invadam com tropas terrestres. Porque estamos confiantes de que podemos enfrentá-los e isso será um grande desastre. Então você está dizendo que o Irã está pronto e disposto a enfrentar os militares dos Estados Unidos se houver tropas terrestres? Bem, estávamos prontos para esta guerra mais do que para a guerra anterior. Então você pode ver, sabe, a qualidade de nossos mísseis, o quanto eles foram aperfeiçoados depois da última guerra, porque aprendemos muitas lições. E estamos preparados para qualquer eventualidade, até mesmo, sabe, uma invasão terrestre. Portanto, nossos soldados estão preparados para qualquer cenário. Quando o European Union disse que estamos esperando por eles, não quis dizer que esperamos a continuação da guerra, não. Mas nos preparamos para enfrentar qualquer cenário, qualquer eventualidade, qualquer possibilidade. E sabemos que podemos lidar com isso. Os seus aliados, Rússia e China, estão ajudando você, eles nos apoiam politicamente e de outras maneiras. Sim, é isso que ele disse. Pode prosseguir. O que a European Union gostei, Ima, foi daquele entrevistador ignorante da National Broadcasting Company. Sobre o Império, você duvidaria do que Trump diz sobre as forças militares absolutamente perfeitas do Império? Sim, quer dizer, se quisessem, deveriam colocar uma foto dele no dicionário ao lado da palavra pasmo. A imagem dele capturaria exatamente o momento. Até que ponto a ideia de enviar tropas ao Irã? E a conversa sobre usar um grupo curdo como força para invadir o Irã, do Iraque ao Kurdistão e tal. Quanto disso faz parte? European Union diria de uma máquina de propaganda, porque há algo na mente da administração Trump. Eles acreditam, realmente acreditam, que podem agir no terreno. Qual a sua compreensão sobre isso? Bem, European Union acho que Irache está certo essencialmente, tanto no conceito geral que ele sugeriu de que o Irã está pronto, quanto na ideia específica que ele apontou, ainda que indiretamente de que eles conseguem lidar com isso. Vamos começar pelos curdos. Os curdos, pela minha experiência, tendo lidado bastante com eles na Operação Provide Comfort, no fim da Primeira Guerra do Iraque, são os piores inimigos de si mesmos. Seja no norte do Iraque, no Irã, na Síria ou no sudeste da Turquia, eles são seus próprios piores inimigos. Neste caso, se eles se juntassem, não só enfrentariam os helicópteros que a Rússia enviou meio em cima da hora, enviados expressamente para esse propósito, e seriam recebidos pelo inferno. Além disso, teriam Erdogan atacando por trás para finalmente acabar com eles. Então, se você quer convidar Erdogan para este conflito, algo que ele até agora indicou não querer, vá em frente. E tornar os curdos minimamente viáveis, do jeito que você usa arma e tal, para operações no Irã. E aí o problema maior somos nós. E se você estiver certo sobre a divisão, então finalmente o Rubio acerta em alguma coisa. Um desastre. Desastre absoluto. Você não acharia embarcações anfíbias suficientes, Nima, para montar uma invasão de fuzileiros. Essa é praticamente a única forma de fazermos isso, dado o contexto.
E se fossem enviados, não passaria de uns 50 mil. E ouço dizer que seriam engolidos em pouquíssimo tempo. E perderíamos todos eles, seja para a prisão, para a morte ou uma mistura dos dois. Até mobilizar o país. Enfrentaríamos sérias consequências internas. Acho que não conseguiríamos impor alistamento obrigatório, porque muita gente iria para o México e para o Canadá. Tenho certeza, depois de visitar vários campi pelo país na última década, realizando simpósios sobre forças totalmente voluntárias da Universidade Estadual de Ohio ao Angelo State no Texas, passando pelo College of William and Mary e pela Universidade Católica aqui na Costa Leste. Conseguimos ter uma leitura real de como os jovens se sentem. Até quem participava dos programas de treinamento de oficiais da reserva em lugares como a Universidade Estadual de Ohio, onde uma mulher nos disse: "Estou aqui. Lamento dizer, mas na verdade, não estou aqui pelo meu país. Estou aqui porque é de graça." E quando os perguntamos se serviriam, a resposta foi esmagadoramente não. Então isso seria um problema enorme. E mesmo para mobilizar, não temos aparato de mobilização, nem um sistema de recrutamento confiável. Não temos capacidade de mobilizar. E você teria que fazê-lo, Nima, porque não conseguiríamos, nem mesmo com o exército aparecendo. E a qualquer momento, cerca de 10 a 20% do exército é não destacável por diversos motivos. Gravidez e outros motivos assim, eles não podem ser destacados. Então talvez você conseguisse colocar tropas suficientes para durar 1 ou 2 semanas no terreno no Irã. Isso, claro, se não fossem dizimadas enquanto desembarcavam. Isto não é Desert Shield, Desert Storm. Não é como quando levamos 6 meses para testar unidades, enviá-las ao Centro Nacional de Treinamento e assim por diante. Se fossem unidades de reserva, você diria que não poderiam partir se falhassem e que poderiam ir se passassem. E a Geórgia teve uma brigada que reprovou. E os políticos da Geórgia ficaram muito zangados com o Powell porque ele não as enviou. Em vez disso, escolhemos a brigada do Texas porque ela passou no Centro Nacional de Treinamento. O VESIT. Então esse tipo de processo simplesmente não existe mais neste país da forma como era feito naquela época. Desert Shield, Desert Storm. Não temos mais as forças e nem o aparato de mobilização. E, aliás, são as reservas que estão mais deficitárias em pessoal em todos os nossos serviços. Hospitais, enfermeiros, médicos, dentistas, enfim, não os temos. É uma piada dizer que vamos entrar numa guerra terrestre. Seria uma piada que resultaria em muitas baixas sérias quase de imediato. Então Rubio acerta desta vez? Bem, deixe-me dizer, European Union, discordo. Acho que seria uma ótima ideia, desde que este é o ponto crucial, Pete Hegseth esteja liderando a investida. Com Deus do lado dele. Não, só uma camiseta grande da Target. Não, olha, European Union, concordo com tudo que o coronel Wilkerson disse. Quer dizer, isso é absurdo, ridículo, mas é um sinal da nossa desesperação, porque a estratégia do poder aéreo não está dando muito certo. Quando você olha com distância e percebe que o Irã, em 6 dias, destruiu sistemas de radar no valor de 5 bilhões de dólares. Cegou completamente os Estados Unidos e Israel. Havia 2 tipos diferentes de radares sofisticados. Um custava entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares, e o outro mais de 1 bilhão, e 5 deles sumiram. Ou seja, não estamos mais recebendo alerta prévio. Eles têm cerca de 1 minuto de aviso. Opa, vem aí. Eles fizeram isso. Os iranianos dizimaram as bases dos Estados Unidos, ao menos 8 na região, e também atacaram infraestrutura e escritórios da Agência Central de Inteligência. Então, apesar de todo o otimismo, esse é o mesmo cara que trabalhava para o Zelensky lá em Kiev e que saía para dar relatórios dizendo: sim, os russos dispararam mísseis, abatemos 95% deles. Aquele cara agora está trabalhando lá embaixo, no Golfo Pérsico. Sim, ele está ajudando o Pentágono. Ele está ajudando o almirante Brad Cooper. Sim, nós os dizimamos.
Foi cerca de 90%. Sim. Então, como diabos eles explodiram o seu radar de bilhões de dólares? Porque dá para ver que foi um drone que fez isso. Em um caso, você vê o drone aparecer. Bum! Onde estava nosso sistema de defesa aérea tão vangloriado? A manipulação que o Pentágono está fazendo agora. Quero dizer, já vimos isso antes. Vimos na Primeira Guerra do Golfo, vimos em 2003, vimos no Iraque com a tal Operação Liberdade do Iraque, ou Operação Liberdade Duradoura, sei lá. Então sim, a ilusão está forte agora em Washington. Epic Fury foi uma ótima seleção de nomes. E isso vai na direção que pretendíamos. Na verdade, com o Epic Fury isso pode virar um fiasco épico. Sim, isso seria mais apropriado. Mas há pessoas chamando isso de Epson Fury. Sim, isso também é verdade. Coronel, European Union acho que um dos objetivos principais desta guerra, se ela demorar a acabar, será o abastecimento de munição. E uma das coisas mais importantes é a munição. Dizem que ela é o rei do campo de batalha em uma guerra de atrito. E aqui está o que Pete Hex disse. Escassez de munições. Nossos estoques de armas defensivas e ofensivas nos permitem sustentar esta campanha enquanto for preciso. Novamente, nossos níveis de munição só aumentam conforme nossa vantagem aumenta. É como se Nyman fosse uma prática padrão, e isso inclui os relatórios de emprego recentemente divulgados que agora estão sendo derrubados. De pegar sua fraqueza, focar nela e mentir dizendo que não é uma fraqueza. É incrível a maneira como fazem isso. Acho que eles devem ter uma turma que sai por aí encontrando tudo o que está seriamente deficiente, militarmente, economicamente ou o que for, e então cria as palavras que vão lançar ao povo americano e, por fim, ao mundo, que são mentiras para neutralizar essa deficiência ou as críticas que a destacam. Isso inclui Epstein, claro, de certa forma grandiosa, mas o que ele está dizendo é pura besteira. Na verdade, estivemos em campo, por assim dizer, com equipes tentando responder. E quando digo nós, são a RTX, a Lockheed Martin, a Grumman e outros, tentando avaliar o que poderia ser feito para aumentar a produção de vários itens muito críticos, um dos quais são os mísseis de defesa aérea Patriot. Encontramos uma mistura de problemas, mas um deles é que não há instalações para fazê-lo. A segunda coisa que encontramos, por exemplo, no Arkansas, foi uma relutância em fazer isso por causa dos pacotes de dados técnicos que impõem restrições para manter o material proprietário com o contratante principal, o que se tornou prática das 5 ou 6 grandes, RTX, Lockheed Martin, Grumman e assim por diante. Então o panorama não é animador, mesmo se pudéssemos. E além desse problema, vem o fato de que levaria talvez de 6 meses a 1 ano para aumentar a produção até o que antes chamavam de produção inicial em baixa escala. Produção inicial em baixa escala, que é de fato uma taxa baixa, como o nome indica. E chegar à produção em alta escala levaria de 18 meses a 2 anos. E estamos falando de munições pesadas, como os mísseis Tomahawk e outras munições similares. E também estamos falando, pelo que me disseram cada vez mais, e o Larry talvez saiba mais disso do que a European Union. Tive uma conversa com o Doug sobre isso, Doug McGregor. Também estamos gastando munições guiadas de precisão tão rápido que agora estamos lançando bombas não guiadas como fizemos no Vietnã. É inacreditável que estamos voando com essas frotas de bilhões de dólares, como os F-35 e tal, os F-15 de alcance estendido e coisas assim, aviões muito caros, e lançando bombas não guiadas deles, se isso for verdade. European Union, não duvido nem por um minuto que isso seja verdade. Estamos ficando sem munições guiadas de precisão, ou seja, aquilo que provavelmente é a maior vantagem que tínhamos sobre outras forças militares no mundo, uma vantagem que vem diminuindo. Tínhamos um suprimento incrível de munições guiadas de precisão,
muitas das quais são lançadas a partir dos suportes externos de algum tipo de aeronave. Se isso for verdade, então estamos realmente em apuros profundos no que diz respeito a essa maravilha da guerra aérea que supostamente vai nos garantir a vitória no conflito. Também entendi, e o Larry talvez saiba mais do que a European Union, que os iranianos aprenderam com os sérvios quando Bill Clinton os bombardeou por 78 dias seguidos. Eles têm alguns recortes de papelão por lá, e assim talvez se uma saiba sulfasto canustimayarwa. Eles colocam silhuetas. E temos pilotos desses aviões que valem bilhões, como os F-35, que, aliás, estão com uma taxa de prontidão operacional de cerca de 42% agora. Algo que quem criticou o programa sempre previu. Eles estão reportando isso como abates. Dizem, como fizeram na Sérvia, peguei aquele, peguei aquele, peguei aquele. Olha a telemetria do meu avião. Olha as fotos. E o que eles estão derrubando é papelão que pode ter custado uns $50 para os iranianos montar e erguer. Então tem muita mentira rolando, Nima. Muita mentira. Larry. Sim, isso lembra a Guerra do Vietnã. As contas de corpos em que o Pentágono acabou investido em divulgar uma história de que estávamos matando muito mais vietnamitas do que era a realidade. Então a gente continua ouvindo que o bombardeiro B-2 foi usado e que lançaram bombas. Teriam lançado bombas perfurantes de bunker no Irã. Bem, talvez tenham, mas o que me parece estranho é... Lembra depois que o Trump fez a Operação Midnight Fury, ou seja lá como chamava, em junho passado, em 24 horas tivemos fotografias de satélite fornecidas pela administração dizendo, vejam, aqui está o que fizemos, você pode ver os danos. Não estamos vendo isso agora. Quer dizer, se estivéssemos sendo eficazes e causando o impacto no Irã que dizemos, mostrariam as fotos. Não estamos vendo isso. European Union, pesquisei a produção das munições, Joint Direct Attack Munition, provavelmente não vamos ficar sem elas. O que estamos ficando sem? Sistemas de defesa de área em alta altitude, ou seja, o Terrain High Altitude Area Defense Weapon, que produz esses mísseis, cerca de 79 por ano, a um custo de 12 a 13 milhões de dólares cada. E acho que havia algo como 9 ou 10 unidades no mundo, porque só conseguem produzir uma por ano, talvez 2 em um bom ano. O Irã já destruiu 3 delas em uma semana. Então, nessa frente, eles estão em desvantagem. Então, mesmo que tivessem mísseis para disparar, não têm os sistemas necessários para lançá-los. Então, de novo, continuamos confundindo nossa suposta superioridade tecnológica com garantia de vitória. E European Union, sabe, European Union, assisti isso ontem com o Coronel Wilkerson, estávamos com o Danny Haiphong e vimos o Pete Hegseth dizer, você sabe que nós temos superioridade aérea, nós controlamos os céus. E pensei, puxa, nós também controlávamos os céus sobre o Iraque, isso não garantiu a vitória. Controlamos os céus sobre o Afeganistão por 20 anos, pelo amor de Deus, como é que isso terminou? Ter, entre aspas, supremacia aérea não significa nada, a menos que você vá colocar tropas em terra. E como o Coronel Wilkerson descreveu com precisão, não temos mão de obra suficiente. Não temos a cadeia logística. Ora, como você os colocaria no local para entrar no país? Porque isso não é mais, sabe, há 80 anos na Segunda Guerra Mundial, na véspera do dia D, quando podíamos reunir tropas em áreas sem os alemães saberem exatamente onde estávamos e o que estávamos fazendo. Porque você não tinha os sofisticados sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento. Agora, na era desses sofisticados sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento, você não consegue esconder isso. É impossível. Então a administração provavelmente terá problemas até o fim da próxima semana, porque vão ficar sem baterias de mísseis Patriot ou sem os mísseis Patriot da versão PAC-3. Parece que, de fato, já estão voltando para os antigos PAC-2, porque não tem mais PAC-3.
Então, vão surgir escassezes em certas áreas. E depois vem, sabe, o desgaste operacional. Se esses aviões decolam e voam todo dia, fazendo reabastecimento em voo e o ciclo de missão, em algum ponto vão ocorrer acidentes e também falhas de equipamento. É inevitável. E só para acrescentar isso, Neema, pelo que tenho ouvido, pode não estar 100% certo, mas vem de fontes razoavelmente confiáveis. Cada vez mais não conseguimos lançar munição dos pilões das asas, a não ser de distância. Então, se você for lançar a distância para minimizar a exposição ao que quer que os iranianos tenham, e a destruição de F-15s mostra que essa exposição não é pequena. Muitas vezes você não vai atingir o alvo. Mesmo que o kit de guiagem para ataque direto transforme a bomba cega numa munição guiada de precisão, em teoria. Nós descobrimos isso ao apoiar os sauditas na guerra do Iêmen. Porque os pilotos sauditas, tão corajosos, às vezes soltavam as bombas um pouco mais cedo, por assim dizer, e aí você termina com uma bomba cega no fim da trajetória e acerta hospitais, escolas infantis, ônibus com 48 crianças e coisas assim, até deixando o emblema da Raytheon no ônibus. Isso é um problema. Além disso, pelo que ouço, como Larry disse, estamos ficando sem essas munições críticas que, na prática, vão permitir que o que já vem acontecendo, devido à taxa de atrito, se acentue. Cada vez mais mísseis iranianos de todas as categorias. E eles ainda não usaram, creio, European Union, o que tem de melhor contra Israel. Tem um motivo para o velho Bibi estar voando mais do que um comissário de bordo de uma grande companhia aérea. Ele não quer ser morto. E isso é uma possibilidade muito real. Eles já miraram em alguns lugares onde acharam que ele estava e quase o mataram. Ele não estava porque está viajando o tempo todo pelo mundo. E acho que o Larry comentou isso num outro podcast ontem. Mas tenho ouvido cada vez mais, inclusive de amigos britânicos, que aquilo foi uma operação de falsa bandeira contra os britânicos em Chipre ou no sul da Grécia, onde quer que tenha sido. E eles já sabem disso agora. O Starmer não fez nenhuma divulgação sobre isso, nem nada, mas foi. E então, há certa dissensão no Estado-Maior britânico sobre como reagir a isso ou mesmo se devem reagir. O Farage está indo para Mar-a-Lago para dizer ao Trump, aparentemente, que apoia o acordo de Maurício com os Ilhéus do Chagos para permitir o uso de Diego Garcia pelos Estados Unidos. E ao mesmo tempo Starmer diz, bom, desde que seja defensivo, não sou a favor de ofensivas, mas se for defensivo, e agora estão usando o ataque em Chipre como justificativa para chamá-lo de defensivo e nos permitir usar Diego Garcia, que precisamos porque nossa instalação de carregamento por tubos verticais foi destruída no Bahrein. Isto é, sabe, uma loucura o que estamos fazendo e estamos arrastando nossos aliados e, em alguns casos, nos juntando a essa loucura. Larry, sobre operações de falsa bandeira, como você viu os ataques em Nakhchivan, no Azerbaijão? Porque houve alguns ataques. O governo do Azerbaijão saiu e disse, é preciso ter cuidado com isso. E também tivemos ataques a Aramco, na Arábia Saudita. Como você vê todo o conceito de falsa bandeira? Isso está acontecendo. Com certeza. Por trás de tudo isso está o desespero de Israel agora. O motivo do ataque em Chipre foi tentar obter uma resposta da Organização do Tratado do Atlântico Norte, sabe, para que declarem um caso do artigo 5. O problema é que para isso é preciso unanimidade. E os franceses e os espanhóis já disseram, e na verdade, acho que o Malone quase também, não, não, não. Nós não vamos nos envolver com isso. A Europa será a mais afetada, mais cedo do que tarde, com esse corte de gás natural liquefeito vindo do Catar, assim como o corte do petróleo vindo do Golfo Pérsico.
Então é aí que o Irã não precisa disparar um tiro, além de lançar um míssil antinávio de vez em quando. Controlando o Estreito de Hormuz, o Irã vai poder ditar os termos de como isso termina, acredito, European Union, porque as consequências econômicas serão enormes. Outra coisa é o dano de longo prazo que isso causou a Dubai e a Doha, ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos. Nessas cidades, construídas nos últimos 25 anos como destinos de luxo e festa, a vida é sofisticada e você não precisa tirar neve no inverno. Agora, estão vulneráveis. Imagine ser um sujeito que investiu, sei lá, 5 bilhões de dólares numa propriedade ali, mas não consegue ir porque os aeroportos estão fechados. E quando tenta sair, provavelmente tem de pegar um carro e dirigir 800 milhas para o sul, até Omã. Talvez consiga sair por Mascate. Portanto, as consequências disso são significativas. E por isso Israel reconhece que sua única forma de tentar sobreviver a isso é envolver, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e talvez obter apoio do Azerbaijão. O Azerbaijão tem se alinhado com os israelenses há muito tempo. Mas o que o Irã está fazendo não é desorganizado. Não é como alguém brigando num bar, batendo em todo mundo. Pelo que vejo, eles tinham um plano bem organizado para eliminar ativos militares dos Estados Unidos e atacar posições da Agência Central de Inteligência em várias embaixadas. E a maioria das embaixadas e a presença dos Estados Unidos no Golfo foram fechadas. Então eles não estão ativos agora. E as declarações dos sauditas, dos catarianos e dos emiradenses dizem: que diabos vocês nos fizeram, Estados Unidos? Na verdade, houve uma carta. Um dos bilionários dos Emirados Árabes Unidos mandou uma carta ao Trump ontem. Meu Deus, ele o esfolou, perguntando: como você ousa fazer isso? Quem disse que você podia fazer isso? Então, acho que há boatos de que vão começar a tirar o dinheiro, vender títulos do Tesouro e investir em ouro, prata ou outra coisa. Mas eles não vão mais ser o cofrinho de Washington. Eles não vão mais ser o cofrinho de Washington. Dom comusesse como plantu, quem saplo são se. Estava pensando numa coisa que o Larry me colocou na cabeça, sobre forças terrestres, só jogando isso aí. Não mais a Alemanha, que costumava ter a maior instalação dos Estados Unidos para recepção e movimentação subsequente no mundo. O Kuwait tinha a maior e mais sofisticada instalação, tudo por causa da Operação Escudo do Deserto. E depois, na tentativa menor de Rumsfeld na Segunda Guerra do Iraque, elas ainda funcionavam. Me pergunto como isso se sairia se o Irã atacasse. Não sei se já fizeram isso, mas suspeito que evacuamos muita gente de lá porque o lugar é muito vulnerável. Mas se você não tiver isso, você não vai entrar no Irã com tropas terrestres a menos que vá fazer um desembarque nas praias com fuzileiros navais. E a European Union já estive lá e fiz esse planejamento. Não há muitas praias profundas onde você possa fazer isso sem ficar tão vulnerável que seja destruído antes de percorrer 1 quilômetro terra adentro. Larry, não estamos ouvindo muito de dentro de Israel, então não sabemos o que está acontecendo. Tem saído algumas notícias sobre a devastação, o impacto dos mísseis iranianos em Israel. Mas aqui há um vídeo em que um soldado do exército israelense ataca Netanyahu e lhe diz: chega de guerra, todos os meus amigos morreram. E sabe, esta é a primeira vez que a realidade atinge Israel da forma que não acontecia antes. E aqui está a filmagem disso. Antes de você mostrar isso, Neyman, deixa a European Union dizer que... Pode falar, Carl. European Union ia dizer que acho que isso vem acontecendo, talvez em menor grau, mas o Netanyahu vinha abafando.
não pode vazar. Sim, Ele tem a mídia de Israel sob controle rígido. Vai em frente. Desculpe. Sim, sim. E nice seria meço da sabedoria. Não. Sim. Larry, o que sabemos sobre o que está acontecendo em Israel por causa desses mísseis iranianos? Porque tudo o que sei é que no Irã a conexão com a internet está cortada. Mas vemos muitas imagens saindo do Irã. No caso de Israel, é o contrário. Não se vê nada saindo de lá. No caso de Israel, é o contrário. Não se vê nada saindo de lá. isso se deve à eficácia dos mísseis iranianos. Se Israel estivesse realmente abatendo 90% deles, estariam mostrando isso e ainda esfregariam na cara do Irã o quanto eles são fracos, o quão ineficazes são. Em vez disso, os vídeos que vazam mostram exatamente o oposto, que mais de 90% dos mísseis estão passando. Ted Postal conversou ontem com Danny Davis e, sabe, há um vídeo mostrando esse novo míssil Khorramshahr, que eles descrevem como uma munição em aglomerado. Acho que é mais que isso. Ele tem múltiplas ogivas independentes de reentrada. Trata-se de múltiplos veículos de reentrada independentes, pequenos veículos. Então a ogiva se separa eles descreveram como 5 a 7 quilômetros acima do solo, ou seja, cerca de 3 milhas acima do solo. Ela se solta e libera essas munições em aglomerado ou submunições, cada uma com carga explosiva. E então ele se solta. Ele se espalha por uma área. Isso, sabe, é bastante notável. European Union, falei com o Stanislav Kropivnik outro dia. E na Rússia eles estão tendo acesso a algumas redes sociais que não estão disponíveis no Ocidente. Aqui, não recebemos isso por causa de zionistas fervorosos como Larry Ellison que estão bloqueando no TikTok. Mas ele disse que Tel Aviv está recebendo o tratamento de Gaza. E essa é uma das outras razões pelas quais não querem que se saiba que o Irã está causando danos significativos a Israel. Mas a diferença é que Israel é um lugar minúsculo. Sabe, Haifa e Tel Aviv têm cerca de 4,1 milhões de pessoas e Haifa tem 1,3 milhão. Isso significa que os outros 2 milhões estão espalhados por Jerusalém e outras partes do país, mas você tem cerca de 7 milhões de pessoas. Então o Irã não precisa se preocupar em bombardear por milhares de milhas quadradas. Enquanto os Estados Unidos e Israel, sim, podemos mostrar que estamos bombardeando Teherã até acabar. Ok. Teherã é apenas 3 vezes o tamanho da Ucrânia, sabe? 4 vezes o tamanho do Iraque, e o motivo de European Union mencionar a Ucrânia é que temos 4 anos de filmagens reais do que os russos vêm liberando em termos de mísseis, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, bombas planadoras e drones. E, você sabe, eles têm feito progresso, mas isso só ilustra que não existe uma bala de prata que vá fazer o Irã desaparecer e Israel emergir vitorioso. Não vai acontecer. É o contrário. É muito mais fácil destruir a infraestrutura num país onde tudo o que se precisa é fechar pelo menos 2 portos no Mediterrâneo, Haifa e Tel Aviv. Uma vez que esses forem fechados, boa sorte com a economia. De onde você vai tirar a comida e outras coisas necessárias para sobreviver? E o terceiro porto Eilat, no Mar Vermelho ou adjacente a ele, ficou cercado pelos Houthi por um tempo. European Union também apontaria o que está acontecendo na Europa e nas capitais aqui, em Washington em particular. European Union viu isso também no New York Times, que está saindo informação sobre aquele míssil que o Larry acabou de descrever. Eles estão usando bombas de fragmentação. É isso, sabe? Estão usando bombas de fragmentação. Aqueles nefastos iranianos estão usando bombas de fragmentação. E claro que isso também vem de
Israel. Sim, claro. E existe uma convenção internacional que os Estados Unidos e Israel não assinaram. Porque as achamos tão eficazes. A Rússia também não assinou. Então, sabe, é uma indignação moral seletiva. Meio como o relatório de empregos, Nima. O relatório de empregos que sai e é corrigido um mês depois quando ninguém está olhando. E descobrimos recentemente que os empregos estão caindo. A criação de empregos não está indo bem neste país. Certo. Carol, como você vê os europeus se envolvendo no que está acontecendo? Porque você vê França, Alemanha, Reino Unido e Itália, e de algum modo o Canadá é tão volúvel. Cada vez que ele aparece, fala algo diferente. E ele disse, não vamos fazer parte disso. Depois ele disse, European Union vou apoiar. Qual é a sua leitura sobre esses países? Acho que é um misto. Acho que você tem que olhar para o líder em particular e depois para as pesquisas de opinião. Por exemplo, esse negócio do Farage ir a Mar-a-Lago para conversar com o Trump em caráter pessoal. Ele vai quando tem 29% nas pesquisas britânicas em que o European Union confio. E quando o European Union falo nisso, estou realmente falando da Inglaterra, mas também do país de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte, até certo ponto. Mas na Inglaterra, onde eles têm um parlamento separado, sabe? E isso realmente, para alguns, contribui para o desprezo ou declínio de outros, como Escócia e Irlanda do Norte, que na verdade têm parlamentos maiores. 29%. Esse é o apoio a esta guerra, de qualquer forma, entre os ingleses. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão agindo contra os próprios interesses políticos? Bem, eles estão fazendo isso, acho, você gentil e dizer que é por causa da relação especial, do tipo Tony Blair, sabe? Mas Tony Blair tinha uma maioria enorme no parlamento. E mesmo ele teve medo de voltar a pedir aquele segundo voto e mal conseguiu aprová-lo na Segunda Guerra do Iraque. Mas a situação política na Inglaterra, na Grã-Bretanha, até certo ponto, e no Canadá. E lembre, ainda existe essa afinidade. Se não outra coisa, uma afinidade natural. É estranho, muito estranho. E é parecido em outros países da Europa, como a Alemanha, onde a população, em nenhuma sondagem, apoia o que seus líderes estão fazendo. E, ainda assim, seus líderes persistem nisso. Isso não é politicamente sustentável, na minha opinião, nem mesmo em democracias complicadas como as que existem na Europa hoje. E isso vai acabar por confirmar o que sempre digo. A organização do Tratado do Atlântico Norte acabou e o vínculo transatlântico está tão frágil quanto esteve desde a Segunda Guerra Mundial. Não é só sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte, Larry. Acho que muita gente se pergunta o que está passando na cabeça da administração Trump. European Union estava vendo a mídia britânica, sabe? Todos esses países não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem quais são os objetivos deste ataque e qual é o cronograma, quanto tempo vai durar. E aqui está o que Donald Trump disse, levando em conta a realidade do que está acontecendo no campo de batalha. Mais uma vez, apelando a todos os membros da Guarda Revolucionária Iraniana, as Forças Armadas e a polícia que depõem as armas. Vocês só serão mortos. E agora é hora de defender o povo iraniano e ajudar a retomar o seu país. Vocês terão a chance, depois de todos esses anos, de recuperar seu país. Aceitem imunidade. Nós vamos lhes conceder imunidade, e vocês estarão no lado certo da história, porque é isso. Então vocês estarão perfeitamente seguros com imunidade total, ou enfrentarão uma morte absolutamente certa. European Union não quer ver isso. Eles não, porque alguém na Terra confiaria nesse homem mais do que pode cuspir. Sim, o Irã não tem motivo ar. Sim, a experiência é tovtama. Não se pode confiar em nenhuma promessa vinda da boca de Donald Trump, com base na traição de semana passada, em 28 de fevereiro. O Irã esperava se reunir com diplomatas dos Estados Unidos em Genebra na segunda passada para negociar o fim de um potencial confronto entre os Estados Unidos e o Irã. Em vez disso, fizemos um ataque ao estilo Pearl Harbor japonês contra o Irã.
Mas desta vez, o Irã estava preparado para isso. E Trump, sabe, isso está destruindo a presidência dele. O apoio a ele despencou dramaticamente. E, sabe, o caos que está se desenrolando. Não sei se você viu o Jimmy Dore publicar um grande discurso, um ótimo vídeo, mostrando cada vez que Trump, durante a campanha de 2024, falava sobre não se envolver. Na verdade, volta a 2016 sobre o desastre de ir à guerra no Iraque e como não podemos fazer isso. Precisamos ficar em casa. E então, contrapõe isso ao que Trump vem dizendo nas últimas 3 semanas. E os eleitores de Trump estão se afastando dele. E não é apenas uma alienação temporária, é permanente. Você não consegue nem olhar para Trump sem ficar horrorizado com a vergonha que ele se tornou. Mas ele também, ele é malicioso. E você viu quando Tucker Carlson, 2 dias atrás, publicou um editorial em vídeo muito ponderado sobre o desastre de ir à guerra com o Irã. E o que Trump fez? Ele voltou e atacou o Tucker pessoalmente, chamando Bill de estúpido e de mal informado. Vou expulsar dela do movimento. Faça a América grande novamente. Sabe, esse cara é uma criança. Sim. Coronel, saiu um relatório no Financial Times dizendo que os Estados Árabes estão revendo sua política de investir nos Estados Unidos. De alguma forma, talvez queiram saber uma espécie de soberania, não sei se podemos chamar assim em termos econômicos, mas algo está acontecendo no Oriente Médio, com o Irã atacando todas essas bases, que ficaram sem nenhum tipo de defesa. E os Estados Unidos não tentaram defender células porque estavam principalmente focados em Israel e nos ataques ao Irã. E soubemos, por outro lado, que eles entraram em contato, tentaram ligar para Vladimir Putin. Como você vê todo o conceito das bases americanas no Médio Oriente e a realidade do que está a acontecer? Vejo isso a mudar de forma significativa e claramente contra os nossos interesses, a uma velocidade que a European Union nunca imaginei. A não ser talvez a Primavera Árabe, que teria sido, em vez de um fracasso, um sucesso. Isto é, o povo da região se levantou e derrubou os governos autocráticos. Isso não aconteceu. Acho que não estamos a ver necessariamente esse tipo de cenário agora, mas, como acabou de insinuar, estamos a assistir a uma mudança completa de lealdades. A European Union não os culparia nem um pouco, porque, como você acabou de reafirmar, nós não estamos a fazer nada. E tudo começou com o Qatar. Começou quando os israelenses atacaram, provavelmente com nosso conhecimento prévio, se não com conhecimento em tempo real, um aliado. Acho que tínhamos acabado de os declarar independentemente do Conselho de Cooperação do Golfo, um grande aliado fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte, algo assim. Isso foi o começo, com certeza. Já havia suspeitas, creio, entre os membros das famílias reais. Mas isso foi o estopim de forma muito evidente. E agora isto só agravou muito a situação. A European Union também procuraria outros lugares para guardar os bens dos fundos soberanos se a European Union estivesse no lugar deles. Larry, na sua opinião, qual é a maior preocupação destes Estados Árabes agora em relação ao seu futuro e a como querem ver a realidade do Médio Oriente, da Ásia Ocidental? Como qualquer um quer numa relação amorosa, você quer ter a certeza de que vão dormir só com você. E também quer saber que, quando for dormir à noite, eles não vão te esfaquear nem cortar alguma parte do seu corpo. É aí que estamos com os Estados Unidos. Não há confiança. No passado, quando ameaçava a guerra, sempre havia uma procura por segurança, porque, afinal, o tesouro dos Estados Unidos, pelo menos o nosso dinheiro, estaria seguro lá.
Essa mentalidade toda também mudou agora. Já não existe mais confiança nos Estados Unidos. E se os rumores que circulam de que entre sauditas, cataris e emiradenses eles vão retirar o dinheiro não só dos Estados Unidos forem verdadeiros, lembre-se, eles foram iludidos por esse acordo de paz. Bem, esse tal acordo de paz. Eles já passaram disso e vão seguir em frente. E European Union, acho que reconhecem que o futuro econômico está com a Rússia e com a China, não com os Estados Unidos. Neiman, deixe-me acrescentar algo profundo a isso. O Larry está absolutamente certo. European Union, não acho. As pessoas vão dizer, bem, livrem-põe-se de Donald Trump. Basta termos uma nova administração. Tudo vai voltar ao normal. Não creio. Também não. O dano que Trump e seus asseclas estão a causar, tanto internamente, o que, ao contrário do que muitos americanos pensam, é observado com atenção por muitos europeus e outros no mundo, e no estrangeiro agora, com esta última guerra, uma fúria épica está a repercutir-se por todo o globo. E European Union, não acho. E esta votação mais recente no Congresso, o Congresso sonolento e covarde, finalmente se levantou e apresentou um projeto de lei que, pelo menos, teria dado um puxão de orelhas no presidente por desrespeitar a Constituição em relação a esta guerra, foi derrotado não por um republicano do movimento Make America Great Again, mas por Chuck Schumer, o líder do Partido Democrata, certamente no Senado e European Union, diria em todo o poder legislativo. O mundo observa isso. Não vamos recuperar-nos disto. Larry, um dos principais objetivos do ataque iraniano ao Golfo Pérsico e aos ativos americanos foi os escritórios da Agência Central de Inteligência. E quão eficaz isso foi até agora? Porque, pelo que ouvimos antes de toda essa loucura acontecer, soubemos que o Mossad tem muitos agentes no Irão. A Agência Central de Inteligência deles está a receber informações do Irão. E, por outro lado, vê-se que estão a atacar escolas, hospitais, praças e estádios. Alguém lhe perguntaria: então onde estão todas essas informações de inteligência? Se eles têm informações, por que precisam fazer isto? Querem garantir que a seleção iraniana não participe da Copa do Mundo. Por isso é que a European Union faz explodir o estádio. Não é um alvo militar legítimo. O que acho interessante é que, se você perguntar a um norte-americano médio, vá a Dubai, vá a Doha, vá à Embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita e me diga onde fica a estação da Agência Central de Inteligência. 99,9% dos norte-americanos respondem: não faço ideia. Parece que a inteligência iraniana tem andado bastante ocupada e fazendo um bom trabalho. Eles conseguiram, de facto, enviar drones para atingir pontos específicos na embaixada que sabiam estar ligados à Agência Central de Inteligência. Portanto, acho que fica claro, a Agência Central de Inteligência não vai admitir. Eles não vão sair a falar disso em público. Mas a verdade é que parece que a inteligência iraniana sabe muito bem onde o pessoal da Agência Central de Inteligência está a operar. Sabem onde estão, têm fotografias e estão de olho em quem entra e sai. Isto é mais um lembrete de que os Estados Unidos gostam de fingir que são todo-poderosos e que sabem tudo. Mas, na realidade, estamos encurralados. Estamos quase reféns da nossa burocracia. E essa burocracia... Hoje perguntaram-me sobre as informações de inteligência e por que o presidente Trump não reage a boas informações de inteligência. E European Union lembro-lhes do que aconteceu com o chefe da Agência de Inteligência de Defesa no dia 1 de julho passado, depois da agência ter tido a ousadia de dizer: não, nós não obliteramos o programa nuclear iraniano. Eles demitiram esse homem? Houve retaliação contra a Agência de Inteligência de Defesa.
Em março, soubemos que 2 analistas trabalhavam no escritório de inteligência e pesquisa do Departamento de Estado e tinham escrito uma discordância num resumo presidencial diário. E a discordância dizia que a Agência Central de Inteligência e a Agência de Inteligência de Defesa afirmavam que os russos não levavam a sério as exigências feitas para acabar com a guerra na Ucrânia, especificamente o discurso de Putin de 14 de junho de 2024. E o analista do Escritório de Inteligência e Pesquisa do Departamento de Estado disse: não, a Rússia está completamente séria quanto a isso e não vai fazer concessões. Disse que o presidente Trump ficou furioso e esses analistas foram afastados. Quando se cria um ambiente assim, quem quer ser a pessoa que entra e diz: Senhor Presidente, você não tem poder militar para derrotar o Irã? Livrem-se dele. Então todos os outros entram e dizem ao rei o que ele quer ouvir. E é assim que nos dão uma surra. Só acrescentaria que acho que o Larry está certo. A Agência Central de Inteligência está paralisada pela burocracia. O Mossad está cego pela teimosia implacável. Sim, as duas coisas andam juntas. Coronel Diana Bass, da Cable News Network, conversou com Donald Trump e disse que, pelo que ela contou, parece-me que Donald Trump está de certa forma delirante, achando que o sucesso que teve na Venezuela, ao mudar o governo, vai repetir-se com o caso do Irã. E aqui está o que Dana Bash relatou. Quero contar-lhes outra coisa importante que ele discutiu comigo. Foi uma conversa de cerca de 5 minutos sobre quem será o próximo líder do Irã. Ele disse ao nosso colega Barack Ravid ontem que tinha mais ou menos 3 nomes em mente e que quer escolher a pessoa. Perguntei como isso iria funcionar e ele disse: vai ser muito fácil. Vai funcionar como na Venezuela. Temos lá um líder maravilhoso. Ela está a fazer um trabalho fantástico. E vai funcionar assim. European Union, perguntei: está você bem com ter outro líder religioso, um ayatolá diferente? E ele respondeu: bem, talvez, depende de quem for a pessoa. European Union, não me importo com líderes religiosos, trato com muitos e eles são fantásticos. Depois acrescentou: tem de haver um líder que seja justo e que faça um ótimo trabalho, tratar bem os Estados Unidos e Israel e tratar bem outros países do Oriente Médio. São todos nossos parceiros. Sim, ele está à procura do impossível. Está a procurar. E fala como se fosse capaz de fazer isso. É inacreditável para mim. Como alguém pode estar tão delirante? Olha, o que aconteceu na Venezuela. E European Union sei isto. Isto não é uma opinião. Sei que isto é um facto. Havia 3 informadoras no círculo do Maduro, elementos da segurança que o traíram pela recompensa de 50 milhões de dólares. Havia alguns norte-americanos envolvidos nesse contacto que o intermediaram e também foram motivados pelo dinheiro. Isto foi uma traição total. A verdadeira notícia é, e talvez um repórter a divulgue na próxima semana, que Trump vacilou quanto à recompensa. As pessoas que achavam que iam receber a recompensa ficaram sem receber. Não, olha, Trump está completamente desconectado da realidade e ele acredita nas próprias besteiras. Aí voltamos a falar de confabulação, quando a pessoa diz coisas que realmente acredita serem verdadeiras, mesmo não sendo, e é um dos primeiros sinais de demência. Também há relatos por aí, talvez o Larry possa confirmar ou negar, que havia 3 indivíduos, acho que esse número está certo, mais ou menos escolhidos a dedo, e nós os matamos. Não ouvi que estivessem vivos. Estão? Sim, querem receber o dinheiro, sabe? Não quis dizer na Venezuela, quis dizer no Irã. No Irã, sim, havia 3 pessoas que estávamos de olho e que aparentemente mantiveram contato, que talvez fossem líderes do claramente nascente movimento pró-democracia no Irã, e nós os matamos. Sim,
Estamos bombardeando um bairro no norte de Teherã, onde mora muita gente anti-regime. European Union sei, não dá para inventar essas coisas. Pois é. Pois é, pois é. Vou ter que ir. Muito obrigado a vocês dois por estarem conosco hoje. Um grande prazer. Certo. Da próxima vez que a European Union te vir, melhora essa camisa, combinado? Vai esquentar por aqui, então o European Union volta a participar.